não houve uma convenção ou uma reunião em que isso se definiu. Esses 5 slogans da Reforma, eles surgem no período da pós-Reforma, já no período depois dos puritanos, à medida que os herdeiros da Reforma tentavam, de alguma forma, sintetizar os pontos centrais da Reforma no momento em que eles estavam enfrentando a Contra-Reforma, que era bem expressa no Concílio de Trento. Então, havia muitos ataques à Reforma Protestante. E os reformadores e os que vieram depois deles sentiram necessidade de se articular para poder responder. Então, daí que eles elaboraram confissões, credos, catecismos, para poder dizer o que é que eles acreditavam, e em que aquilo que acreditavam era diferente da Igreja Católica, e também as diferenças que havia entre eles, entre batistas, presbiterianos, independentes, episcopais, congregacionais. Então, esses credos e confissões, eles nasceram da necessidade apologética de defesa e de apresentar respostas para os questionamentos que eram feitos e pelos ataques da Igreja Católica. E aí também era preciso definir de uma maneira clara e sintética quais eram os pontos centrais da Reforma Protestante e em que é que eles divergiam da Igreja Católica, não é? E aí se consolida esses chamados 5 solas. Aquilo foi eu não sei quem pela primeira vez usou o termo, mas esses 5 pontos, eles representam o que as grandes linhas da Reforma tinham em comum contra o catolicismo. A começar com sola Escritura, que a Igreja Católica não era sola Escritura. A sola Escritura dizia que Deus já falou o que tinha para falar e o que Ele falou está na Bíblia. A Igreja Católica acreditava em revelação continuada, como até hoje acredita. Então, a sola Escritura era contra a doutrina da revelação continuada que prevalecia na Igreja Católica. Somente Cristo, é evidente, a Igreja Católica apresentava uma centena de mediadores, a começar de Maria e também os santos, que funcionavam como mediadores. Somente a graça contra o sistema e somente a fé como resposta ao sistema sinergista e semipelagiano de salvação da Igreja Católica, que trazia o homem como colaborador e cooperador na salvação. Somente Cristo, somente a fé e somente a graça. E, finalmente, o resultado desses pontos é glória somente a Deus, só lhe deu glória. Então, essa formulação ela foi feita 100 e poucos anos depois da Reforma Protestante. Eu não me recordo agora quem, pela primeira vez, usou esse slogan, né? Pegou os 5 e juntou. Mas eles representavam o pensamento de todas as alas da Reforma em vis-à-vis o que a Igreja Católica representa. E, desde então, ele passou a representar, até nos dias de hoje, né, caracterizar de maneira ampla o pensamento reformado. Então, a ponto de que, se alguém acha que esses pontos, crê em todos esses pontos, não é, entendidos no seu contexto, essa pessoa pode ser considerada alguém que está dentro da tradição reformada, porque ela afirma esses 5 pontos aí. Então, essa é a origem dos slogans, né, dos solas. Eu não sei nem por onde começar, né? Gente, falando de maneira bem genérica, não é? Você vê a introdução de elementos que fazem parte do culto e que eles não têm apoio à Escritura. Eu vou dizer, por exemplo, aqui, a dança profética, que é muito comum hoje em dia. Introduzir a dança profética. Não há fundamento nenhum para introduzir dança profética na igreja. Onde é que está a base para isso? Quer no Antigo Testamento, quer no Novo. Davi dançou, eu também quero dançar. Mas Davi não dançou no templo, no culto. Dançou fora. Você quer dançar, vai dançar fora. Não tem problema nenhum com isso, não é? Pode fazer isso. Mas, como parte do culto, onde é que você encontra isso? O levita dançando, o sacerdote dançando? Não tem. Não tem nem no Antigo e muito menos no Novo. Desculpe se eu estou destruindo o ministério de alguém aqui. Mas me perguntaram, eu tenho que responder. Estou dando um exemplo, né, de um elemento muito comum nos cultos de hoje, mas que não tem fundamentação bíblica absolutamente nenhuma. Não tem fundamentação bíblica.
E por aí vai. Você vai para as igrejas neopentecostais, algumas, não é, que enfatizam a teologia da prosperidade. Então, eles fazem... Você vê gente durante o culto fazendo atos, que eles chamam de atos proféticos, né, se vestindo de uma forma, tentando reencenar as histórias da Bíblia, a reintrodução da dramatização, por exemplo, que é uma coisa estranha completamente ao culto do Novo Testamento. Eu imagino o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo fazendo um esquete diante de Corinto para poder ensinar o que é salvação pela graça, né? Um fazendo o papel do filho pródigo e o outro do irmão mais velho. Eu não consigo ver Paulo e Pedro fazendo isso num culto, né? Então, tem essas práticas que são introduzidas e que não tem fundamentação na Escritura. Eu sei que a intenção é boa, né? Não, vamos fazer isso, mas já vimos que na questão de culto não é uma questão de intenção. A pergunta é, Deus mandou? É assim que isso é elemento de culto, faz parte do culto a Deus? E então, não sendo, corre um risco quando a gente introduz essas coisas, porque a gente está adorando a Deus e cultuando a Deus de uma maneira não revelada, não é? Deus é misericordioso, é compassivo, mas a gente está fazendo alguma coisa que Ele não autorizou. Então, eu posso citar outros exemplos, mas vocês já estão vendo para que lado eu vou caminhando, né? Tem problemas no culto da minha denominação? Tem pastores presbiterianos que não seguem, na nossa igreja presbiteriana, os elementos de culto estão bem definidos lá, no manual de culto, né, dizendo quais devem ser. Tem pastores que não seguem? Tem, como vai ter em qualquer outro lugar. Está isso correto? Eu acho que não está correto. O culto tem que ser conforme Deus determina. Eu estava orando que ninguém fizesse essa pergunta. Tem umas seguranças aí? Não vai ter tranquilo, não tem problema não. A minha posição não é uma posição pessoal minha, na verdade é a posição da minha denominação. Eu estou plenamente de acordo com a minha denominação. Na Igreja Presbiteriana nós não reconhecemos o ministério feminino ordenado. Nós entendemos que a mulher tem um papel predominante, importante, essencial na vida da igreja. Tanto é que nós temos missionárias, professoras de escola dominical, líderes, mulheres que trabalham, se organizam e fazem um trabalho extraordinário dentro da igreja. Sem elas não teríamos a nossa denominação hoje. Porém, a gente entende pela Escritura que a liderança, o governo da igreja é para o homem cristão qualificado, não é para qualquer homem, para o homem cristão qualificado. Então, para nós, Deus atribuiu um papel distinto à mulher e ao homem no que diz respeito à igreja. Ao homem coube o papel da liderança e à mulher de ser a sua ajudadora. Há textos que nós entendemos que nos ensinam isso e nós, por enquanto, temos essa convicção dentro da nossa igreja. E é a minha posição também. A minha posição coincide com essa, que é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tenho boas amigas que são pastoras, tá certo? Há um respeito mútuo, né? Mas guardadas as divergências. Não, Constantino vem no século IV, né? Durante 300 anos os cristãos se reuniram, tem provas arqueológicas disso nas catacumbas, nos cemitérios antigos, de reuniões dos cristãos. Há documentos históricos que não são os documentos bíblicos, de autores pagãos que reclamam que os cristãos se reuniam todo domingo de manhã para cantar um hino a Jesus, como se ele fosse Deus. Os pagãos atestam as reuniões dos cristãos no primeiro século, segundo, terceiro século, né? Dizer que os cristãos não se reuniam depois de Cristo, né? Que cada um adorava individualmente, é uma ignorância absurda, né? Da história, né? Não precisa nem apelar para o Novo Testamento, né? Mas da história, que mostra a reunião dos cristãos, né? Relatos e mais relatos de mártires, de como a polícia romana entrava ou descobria cristãos reunidos em determinados lugares para cultuar Jesus Cristo, e eles prendiam esses cristãos exatamente porque eles estavam reunidos, né? Se os cristãos não se reuniam para cultuar Deus, de onde vêm as perseguições, as 8 perseguições dos imperadores? Eles perseguiam o quê?
se os cristãos não se reuniam durante esse período? Então, é uma ignorância sem limite, né? Desculpa aí quem fez a pergunta. Então, é isso aí. Outra coisa, a igreja, ela não é invenção de Constantino, é invenção de Jesus. Olha o que Jesus disse. Se teu irmão pecar, está falando para os discípulos, se teu irmão pecar contra ti, repreende a primeira vez. Se ele não atender, você leva 2 para falar com ele, 2 ou 3. Se ele não atender, dize à igreja. Como é que eu vou cumprir esse mandamento de corrigir o meu irmão, levando o pecado dele à igreja, se não existe igreja? Se o cristianismo é individual, como é que eu vou cumprir isso? Outra coisa, Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando. Como é que eu vou fazer isso a não ser num contexto de comunidade? Eu vou me batizar? Eu mesmo vou me ensinar? E o que Jesus disse? Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Ele estabeleceu a ceia como prática dos cristãos. Eu vou fazer o que em casa sozinho? E é uma expressão da comunhão dos cristãos entre si. Eu vou fazer isso sozinho em casa, vou me batizar sozinho, vou me disciplinar sozinho. A natureza dos dons espirituais, Efésios capítulo 5, Paulo diz, ensinando-vos mutuamente, falando entre vós em salmos e hinos. Como é que eu vou cumprir isso? Como é que eu vou cumprir isso? Então, dizer que a igreja, os crentes se reunirem para exercer os dons espirituais, para se edificarem, cumprir o mandamento de Jesus, é coisa de Constantino? Me perdoe, me poupe, pelo amor de Deus. Próxima, por favor. A prática de se juntar com os irmãos para cultuar a Deus, ela é encorajada em toda a Escritura, não é? E o autor da carta aos Hebreus manda que nós não deixemos de nos congregar, como já é costume de alguns. Então, o movimento dos desigrejados é tão antigo quanto a carta aos Hebreus. Já tinha gente que não estava querendo congregar, e o autor da carta aos Hebreus já corrige, né? Não vamos deixar de nos congregar. Por que é importante nos congregarmos, estarmos juntos? Pelos motivos que já foram ditos aqui. O que Jesus estabeleceu exige um mínimo de comunidade para ser cumprido. É claro que do que Jesus falou e do que nós entendemos no Novo Testamento, para as organizações religiosas que existem hoje, vai um grande passo. Eu posso até entender os desigrejados, tem gente que fica assim decepcionado, porque a igreja acaba virando uma instituição, um fim em si mesmo, pastores se tornam profissionais, vira um grande negócio e gente fica revoltada e joga tudo fora. Eu entendo que a igreja institucionalizada, ela tem falhado, ela tem errado, mas isso não invalida que existe um mínimo de congregacionalismo na igreja que Jesus estabeleceu. Então, a gente deve corrigir os erros da instituição sem jogar o conceito de congregação fora. Algumas pessoas têm preferido igrejas mais simples, se reunir com os irmãos em pequenas comunidades, em igrejas. Eu não acho que isso é errado, não é? Desde que sempre haja um sistema de responsabilização. Ou seja, nunca líderes que não tenham que prestar contas a ninguém. Isso aí está errado. A Bíblia, a liderança dessas igrejas sempre é colegiada, né? Nunca na mão de uma pessoa só. Então, ressalvado isso, eu não vejo problema dos cristãos preferirem se reunir em pequenas comunidades ou grupos, né? Porque tem dificuldade com essa igreja organizada. O que não pode é deixar de se congregar com os irmãos para ouvir a palavra, ser edificado, celebrar a ceia, batismo, discipulado, disciplina. Isso tudo Jesus mandou e tem que ser feito. Você não pode fazer isso sozinho. Não pode fazer isso sozinho. Então, não deixar de congregar. Não deixar. Tem compromisso com a comunidade, é importante você estar presente, não somente para marcar presença, mas para ser abençoado e abençoar outras pessoas também.